gente acaba deixando de fazer coisas, a gente acaba se sentindo mal e não necessariamente aquilo que a gente estava acreditando, por causa da nossa fantasia, da nossa ilusão, é uma verdade, né? Então, nessa semana a gente vai enfocar muito como a gente tem uma ideia ilusória e fantasiosa negativa a respeito das nossas potências, negativa a respeito do julgamento que a gente tem em relação a nós mesmas, negativa em relação ao que a gente acha que as pessoas acham da gente, né? A gente tem a nossa principal dose de ilusão e de fantasia que a gente tem é para maldizer, né, a nós mesmos ou ao outro. Fica atenta ao que surge na sua mente. Não toma qualquer pensamento que surge na sua mente como verdade. Não é porque você está pensando que aquilo é verdade. Geralmente a gente acha que tudo aquilo que a gente pensa é real. Mesmo a respeito da gente mesmo, mesmo que a gente esteja vendo. Eu lembrei do nosso tema. Como já é quarta-feira, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Yes. Pode fazer, antes de eu entrar no programa. Como lidar com medos de coisas que ainda vão acontecer? Medo do futuro, assim. De diversas caras, assim. Um orgulho isso. E pretensão. Né? Porque a gente, quando a gente tem medo de uma coisa que vai acontecer, primeiro que a gente tem uma super pretensão que a gente sabe o que vai acontecer, né? E daí a gente tem uma ideia como se a gente, além da gente souber o que vai acontecer, a gente já sabe como vai ser, de alguma forma, assim, no sentido de se a gente se transporta para uma parte que não nos diz respeito, né? E se a gente for perceber tudo aquilo que a gente imaginou como seria, pouquíssimas vezes foi dessa maneira, né? Então a gente ter uma coisa de criar a fantasia, a ilusão do futurificar nesse lugar, né? É um lugar que a gente, claro que a gente não precisa ficar nele, né? Então por isso sair dele, mas tem uma coisa de entender por esse processo. Primeiro entender a pretensão que é achar que, não sei, achar qualquer coisa sobre o futuro, entende? Ter uma coisa assim, tipo, isso é assim, isso vai acontecer dessa maneira, isso vai ser de uma certa forma. E também quando a gente fica pensando assim, fica sentindo medo, a gente está completamente desconectada da nossa própria história, né? Porque se a gente for perceber, hoje a gente realiza coisas que há 5 anos atrás a gente não conseguia realizar. A gente não tinha a menor capacidade, e as experiências da nossa vida trouxeram a gente a ter capacidade de fazer as coisas, né? Então tem um lugar, por isso que eu falei orgulho e pretensão, primeiro de acalmar um pouco esse lugar, né? E depois se preparar, né? Porque se a gente tem medo, a gente de alguma forma se sente despreparada para o que vai acontecer, então se preparar. Então, em vez de ir na direção do medo, então tal coisa vai acontecer. Às vezes a gente tem uma prova, por exemplo, né? Tô com medo daquela prova. Tá, você tem uma prova. Então, se você tá com medo, reconhece a insegurança, né? E daí vê, tá bom, então que pontos que eu preciso estudar? Começa a olhar como se nossa vida não valesse, tá? A fantasia, ela é exatamente a desvalorização da nossa própria vida frente a uma supervalorização de uma vida alheia ou de uma opinião alheia, né? E isso acontece quando a gente tem muito envolvimento emocional com a pessoa, tá? Senão, isso não acontece. Isso vale também para as nossas opiniões, né? Para as nossas vontades, para as direções que a gente quer ir na vida, né? Tudo isso opera porque se a gente começa a achar que a outra pessoa tem uma coisa melhor do que a nossa, teve uma trajetória melhor do que a nossa, e começa a se desvalorizar com isso, a gente começa a ficar muito confusa em quem a gente é, onde está a nossa felicidade, o que você realmente quer. Porque dá uma misturada com a outra pessoa, e a outra pessoa não é você, então o que a outra pessoa quer para a vida dela não é o melhor para você.
É impossível. Mesmo pessoas que sejam muito parecidas, elas não são 100% parecidas. Elas têm etapas parecidas, elas têm faces parecidas, mas se você quer se tornar uma outra pessoa, isso é um extremo roubo que você está fazendo da sua própria felicidade. E é uma ilusão muito grande.